interrogatório do seu George. Eu reputo que esse é um dos atos mais importantes, né, dessa sessão. Vamos lá, doutores, e tenho a dizer ao senhor, seu George, que, juntamente com a sua defesa técnica, o seu interrogatório, por intermédio do qual o senhor exercerá a sua autodefesa, formam a sua defesa plena, né, que é um dos princípios que regem o Tribunal do Júri. O senhor tem o direito constitucional de ficar calado, de apresentar a versão que o senhor entender melhor. Mas o ideal é que o senhor diga a verdade sobre os fatos, porque em caso de condenação isso pode ser utilizado em seu favor na aplicação da pena. Excelência, só um ponto defensivo antes já do início. Era só o resguardo da imagem que está sendo transmitida, que em relação por favor. ao interrogatório, né, a gente pede que não seja... Pronto, o interrogatório, a imagem não sim, não será suspensa a transmissão, mas a imagem dele não haverá um foco para ele, tá? Porque como está direcionado as câmeras... A câmera está direcionada para cá agora? Não? Pronto, a gente pode deixar para mim, tá bom? A câmera para mim aqui, para cá, para essa bancada. Certo. E o outro ponto é que desde já, né, a gente antecipa que o réu vai exercer o direito de ficar em silêncio para acusação, para assistência, ele vai declarar, e para o juízo também. Ok, doutor, eu vou só qualificá-lo. A qualificação ele é obrigado a responder, tá bom? Excelência, e para os jurados também? Não, excelência, para os jurados ele vai responder, que são destinatário da prova, não vossa excelência. Pronto, vamos lá, doutor, deixa que eu conduzo aqui, doutor Horácio. Vamos lá. Seu George, qual o seu nome completo, por favor? Se o senhor quiser baixar a sua máscara para que a gente consiga ouvi-lo melhor. George de Oliveira Correia. George de Oliveira, se o senhor puder, agora na qualificação, seu Jorge, deixa eu só explicar, o interrogatório é feito em duas fases. A primeira é a sua qualificação. Nesse ponto, o senhor não pode silenciar. Quanto ao mérito, o senhor pode silenciar tanto as minhas perguntas, quanto a da acusação, quanto a da defesa e a dos senhores jurados, tá? A gente não tem um filtro aqui, ok? Mas na qualificação o senhor precisa responder, tá? George de Oliveira Correia. Tá, e eu preciso que o senhor fale alto de forma que a gente consiga entender. Jorge de Oliveira Correia. Qual a sua idade, seu George? 29 anos. O senhor nasceu em que dia? 12 de janeiro de 1994. 12 de janeiro de 1994. O senhor já respondeu algum processo, alguma outra ação penal ou ação socioeducativa? Não, senhor. O senhor estudou até que série? Ensino médio completo. O senhor tem um ensino. O senhor trabalhava antes de ser preso? Eu tinha uma lojinha e fazia entrega delivery. O senhor fazia entregas delivery. O senhor é casado? Não. Atualmente. O senhor tem filhos? Uma filha. Qual a idade da sua filha? Vai fazer 7 anos. 7 anos. O senhor é usuário de substância entorpecente ou já foi? Não. De bebida alcoólica? Também não. Atualmente o senhor não é mais, mas o senhor já usou bebida alcoólica? Sim. O senhor, seu George, usa alguma medicação controlada? Algum problema de saúde? Tá tomando para ansiedade, insônia. O senhor estava tomando para ansiedade e para insônia dentro do IAPEM ou antes do senhor ser preso? Dentro do IAPEM. Dentro do IAPEM. Antes do senhor ser preso, o senhor fazia uso de alguma medicação? A sua qualificação já está finalizada. Quanto ao direito constitucional que o senhor tem de ficar calado, o senhor pode exercer. Vamos lá, já foi sinalizado pela defesa, que assim o senhor fará. O senhor não responderá nenhuma pergunta minha, tampouco do Ministério Público ou do assistente de acusação e nem da defesa. Da defesa vai. Se houver. Pronto, doutor. Então, em homenagem ao princípio da plenitude de defesa, o senhor pode fazer as perguntas ao réu, tá? Eu nem vou franquear aqui a acusação para que não fique delongado demais o julgamento. Doutores. Boa noite, Jorge. Boa noite. Jorge, eu preciso que você fale perto do microfone, tire a máscara, por favor, porque eu preciso que os jurados escutem o seu depoimento. Boa noite, Jorge. Boa noite. Fale, por favor, um pouco mais perto. Jorge,
esse é um dos momentos mais importantes do processo. A doutora magistrada ressaltou que você vai ter a oportunidade de falar. Um barulho aí no plenário. Vamos lá. Que o senhor vai ter a oportunidade de apresentar o que aconteceu, o que o senhor viveu, o que lhe levou a praticar esse fato, as circunstâncias que lhe acometeram aos senhores jurados, e os senhores jurados estão de forma livre já para fazer perguntas ao final aqui, se caso assim quiserem, o senhor vai responder diretamente a pergunta deles, que são os seus julgadores. Eu começo perguntando quem é a pessoa de George de Oliveira Correia. Quem é George? Natural de uma família tradicional em Santana. Filho de... Se o senhor for resolver falar, eu peço que o senhor fale próximo e firme ao microfone, porque senão não vai adiantar de nada, tá? O senhor tem o direito de ficar calado, mas se o senhor for responder as perguntas do seu advogado, que o senhor faça de forma assertiva, próximo e firme, por favor. Fala perto dessa bola preta aí. E nem tão perto, doutor, porque senão fica... Excelência, é uma sugestão. Peça para ele falar afastar um do pouco... jeito que ele falou quando matou a Rayane. Doutor, por favor. Ô, doutor, por favor. Vamos lá, doutor. O senhor pode continuar, doutor Osni? Doutor Osni, o senhor pode prosseguir. Jorge, me conte um pouco da sua história, por favor. Sou natural de uma família tradicional em Santana. Filho da dona Socorro e do seu José de Souza Correia. O senhor tinha algum sonho quando mais novo? Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram o que é certo. E como a gente era uma família humilde, eu sempre tive um sonho. E esse meu sonho era ser jogador de futebol. O senhor frequentou alguma escola, alguma escolinha? O senhor chegou a ter alguma oportunidade de jogar em algum time de futebol? Treinei no Santos e no Trem em Macapá. E o que aconteceu para o senhor não continuar? Acabei sofrendo uma lesão no joelho e me fez desistir do meu futuro. Jorge, fala mais perto do microfone. Acabei sofrendo uma lesão no meu joelho e acabei desistindo do meu sonho. Jorge, o senhor desde cedo trabalhava, estudava, ou o senhor era um desocupado? Como eu lhe falei, né? Meus pais sempre me ensinaram o que é certo. Estudar, trabalhar. E desde novo, como eu jogava futebol, eu recebi uma bolsa, que era a forma que eu ajudava a minha família em casa. O senhor teve um primeiro relacionamento, a qual desse relacionamento o senhor constituiu uma família, chegou a ter uma filha. Como foi que esses fatos se sucederam? Muito novo eu acabei me casando, né? E depois de um tempo já com ela, acabamos tendo um presente, né? Meu maior presente, que é minha filha. Os jurados estão ouvindo o que o seu Jorge está falando? Não? Seu Jorge, se o senhor quer, eu vou repetir mais uma vez, né, redundantemente, se o senhor quiser responder as perguntas do seu representante, o senhor pode e deve fazê-lo, é o seu direito, mas se for uma coisa audível, inteligível, do contrário, né, doutor, vai ficar até prejudicado, porque os jurados não estão ouvindo, aí fica aqui um murmurinho Vou ver se eu dou aqui o microfone. Que então, por favor, o senhor pode... da boca fica melhor. Pronto, doutor.
Mas assim, é a voz que não está firme. Ele precisa ter firmeza na voz. Fala aí, por favor, perto. Do meu primeiro relacionamento. Fala mais alto, Jorge, por favor. Sobre o meu primeiro relacionamento, eu vivi quase 10 anos com a mãe da minha filha. Nunca tive algum tipo de problema com ela, algum tipo de agressão. Sempre tivemos um bom relacionamento. Em 2016, a gente soube, né? Acabamos descobrindo que ela estava grávida. E era um sonho para mim ter uma filha. Fomos morar no Pará, passamos quase 3 anos morando no Pará. Jorge, por favor, fale mais alto, Jorge. Passamos quase 3 anos morando no Pará. E no final de 2017 nós acabamos retornando para cá, para Santana. O senhor viveu quanto tempo com essa sua... Como era o nome dela? Nayara Videira. Quanto tempo o senhor viveu com ela? Quase 10 anos. E desse relacionamento veio a sua filha? Sim. Como é o nome da sua filha? Helena Videira de Oliveira. O senhor sempre foi próximo, um pai presente, amoroso, sentimental com a sua filha? Sim. O senhor demonstrava, participou de todos os momentos da vida dela, desde quando ela era bebezinha até a idade dela um pouco mais avançada? Sim. O senhor Jorge, durante o período que o senhor estava nesse relacionamento, o senhor alguma vez foi parado, levado para a delegacia por acusação de violência doméstica, de agressão ou algo do gênero? Não, senhor. O senhor, durante esse período, primeiro período, eu já pergunto agora até da sua vida toda, até a data dos fatos, o senhor por acaso foi processado por tráfico, por roubo, por furto, por algum crime, algum delito? Não, senhor. O senhor chegou a ir em delegacia, ser acusado de algo em delegacia policial? Não, senhor. O senhor teve esse relacionamento e o que foi que aconteceu para findar o seu casamento? Quando nós retornamos do Pará em 2017, eu queria estudar, queria voltar a trabalhar, né? Para mim ter minhas coisas, o meu sonho era ser empresário, ter minhas coisas, ter minha loja, E quando nós retornamos do Pará no final de 2017, eu procurei fazer faculdade e no início de 2018 eu fui fazer minha inscrição na Madre Teresa, fazer administração, para ter mais conhecimento na área que eu queria trabalhar. E chegando lá na fila para fazer a inscrição, eu acabei encontrando Rayane. Fale perto do seu microfone. Jorge. Na fila para fazer a minha matrícula, acabei encontrando Rayane. O senhor conheceu então a Rayane na fila da matrícula quando o senhor foi fazer a sua inscrição? Ela morava próximo à minha casa, mas a gente nunca teve contato. E nesse dia acabei encontrando ela lá e foi o amor à primeira vista. A pessoa que desde aquele dia passei a amar, a gostar, a ter um sentimento muito forte por ela. Certo. O seu casamento com a Nayara, né, Nayara? Isso. Findou por conta da Rayane. Sim. O senhor largou então a sua esposa para ficar com a Rayane. Sim. E o senhor assumiu a Rayane logo, namorou, buscou logo ter um relacionamento sério com ela? Sim, senhor. Como era esse seu relacionamento? Eu preciso que o senhor fale perto do microfone, bem e mais alto, que senão os senhores não vão ouvir. Como era esse seu relacionamento com a Rayane?
Desde esse dia aí que a gente acabou se conhecendo, tendo mais contato, desde esse dia foi um relacionamento muito bom, um relacionamento sem briga, sem discussão, sem desavença. E foi algo muito forte de início, logo que eu acabei sentindo por ela. E sempre dava carona para ela, deixava ela na faculdade. E acabei deixando o meu outro relacionamento por conta dela. Deixou seu outro relacionamento por conta desse seu... Doutor, eu vou pedir para o senhor falar no microfone que a sua voz não está exatamente por isso. não está se preocupe. captando. Por isso que eu estou me direcionando para cá. Então o senhor deixou o seu casamento para ficar com a Rayane. Sim. Durante esse período, quanto tempo o senhor ficou? Quanto do tempo durou o seu relacionamento com a Rayane? Aproximadamente 2 anos e 4 meses. Durante esse período, o senhor alguma vez agrediu, ameaçou, foi violento, foi chamado na delegacia de violência doméstica ou teve alguma desavença com a Rayane? Não, senhor. O senhor cuidava da Rayane, o senhor ajudava a Rayane? Sim. O senhor trabalhava ou o senhor era vagabundo, como tentaram lhe pintar aí? Trabalhava. O senhor trabalhava de quê no período que o senhor estava com a Rayane? Fazendo entrega e tinha uma lojinha que eu pedia as coisas de São Paulo e de Minas Gerais. O senhor trabalhava aqui na companhia do Espeto, do Daniel? Sim. O senhor vendia sapatos, camisas, chapéu, confecções em geral? Sim. George, eu preciso que você fale alto, que Sim, os jurados doutor. precisam lhe ouvir bem. O senhor, como que era o seu sentimento em relação a Rayane? Um sentimento muito forte, sentimento muito verdadeiro. É algo que eu não consigo explicar. Não consigo explicar. George, o que aconteceu para você se desentender perto de julho de 2020 com a Rayane? Eu acabei pegando umas conversas no telefone dela. Nós estávamos nos programando para fazer o aniversário dela. E nesse dia, no dia 19, no domingo, ela me mandou mensagem e a família dela tinha ido pro terreno do meu tio lá no Mazagão, na Arapucu, por ali. E quando ela chegou do trabalho, ela me mandou mensagem pra gente ver um tema, ver a decoração, né, que seria do aniversário dela. E acabou chegando uma mensagem no telefone dela de uma pessoa comentando, deu pra ver pela barra do telefone: "Linda, meu amor". E aí, rápido, quando eu baixei, assim que eu apertei em cima, tinha uma foto dela só de sutiã, só de calcinha e sem sutiã. E desde aí começou o nosso desentendimento. Mas em nenhum momento eu agredi, em nenhum momento foi só discussão e acabei saindo da casa dela. Durante esse período, Jorge, que o senhor ficou separado, houve esse desentendimento com a Rayane, o que foi que aconteceu com o senhor? O senhor estava bem psicologicamente? O senhor estava bem no seu estado mental? Eu entrei quase que em depressão. Eu fiquei muito abalado psicologicamente, emocionalmente, por ser um fato de eu amar muito ela, eu gostar muito dela ser a pessoa da minha vida. Fiquei sem saber o que fazer. O senhor procurou, o senhor estava bebendo? Fiquei sem conversar com ninguém, fiquei sem comer,
E era um vazio muito grande dentro de mim, viver sem ela. E uma das formas de preencher esse vazio foi ingerindo bebida alcoólica diariamente, coisa que eu não fazia anterior. O senhor pensou em suicídio, senhor Jorge? Sim, até hoje eu penso nisso. Seu Jorge, eu venho para a pergunta muito importante, como advertido pela magistrada. O senhor confessa a autoria desse crime? Sim, Senhor. Confesso, e que seja uma forma de amenizar a dor da família. Do que aconteceu? Me arrependo até hoje, não pelo fato de eu estar preso, e sim pelo fato de eu ter tirado uma vida. O senhor, naquele momento, o senhor estava raciocinando, o senhor conseguiu ver com clareza as ideias do que estava acontecendo? Não, Senhor. Até hoje eu não consigo. Tenho flashes à noite, assim, quando eu me espanto. Eu acho isso muito importante, seu Jorge, porque o senhor, que nunca foi um violento, que nunca cometeu crime, nada, naquele momento o senhor estava com esse abalo emocional, com essa limitação do seu entendimento, da sua capacidade de entendimento das suas ações? Não, não estava com esse entendimento. O senhor não conseguia Estava entender? muito abalado psicologicamente. O senhor não conseguia entender as suas ações? Não, Senhor. O senhor conseguiu raciocinar naquele momento, pensar na sua filha, pensar na família, pensar nela no momento que o crime ocorreu? Não, não consegui pensar em nada. O senhor se lembra algumas coisas de como esse fato ocorreu? Não. O senhor tem algum flash, tem algumas lembranças sobre o homicídio em si? Não, Senhor. Eu pergunto para o senhor estava num estado de depressão naquele momento? Sim, desde o dia que eu acabei vendo as coisas no telefone dela, já não fui mais o mesmo. E por conta dessa depressão, esse estado que o senhor não estava raciocinando, o senhor já falou que procurou o refúgio na bebida. Qual era a bebida que o senhor tomava? Todo tipo de bebida. Que horas o senhor começava a beber? Começava a beber cedo e virava o dia, virava a noite. O senhor não parava? Não. E como é que o senhor pagava essa bebida? Eu vendia o que eu tinha, né? Ainda tinha umas coisas, roupa, tênis, fazia negócio no comércio e pegava bebida. Ali o senhor estava conseguindo suportar viver ali? Qual era o sentimento que o senhor tinha nesse momento de separação, nesse momento de bebida que o senhor estava no fundo do poço? Só sentimento de dor, de tristeza, de solidão. Passar a palavra para o meu colega. Jorge, no dia dos fatos que antecederam o evento, você já estava há quantos dias fazendo uso de bebida alcoólica de forma seguida, recorrente? 4 ou 5 dias, mas direto eu estava umas 19 horas. Esse direto era manhã, tarde e noite? Sim. Você comentou que sentia um vazio. Esse vazio foi após o término da relação? Sim, que ela era tudo para mim e terminar da forma que foi. O senhor tinha uma dependência emocional, afetiva com a pessoa de Rayane? Sim. O senhor, nesse momento,
após esse período, o senhor ficava instável emocionalmente, mandava mensagens após se arrependia, realizava esses atos? Eu não estava em mim. Você poderia repetir? Por favor, fale mais alto, Jorge. Eu não estava em mim. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Depois do dia que a gente teve... Você não estava, então, inteiramente capaz de compreender as suas ações naquele momento? Não, senhor. O senhor tinha pensamentos paranoicos a respeito da Rayane? Se ela estava com outra pessoa? Sim. Se ela já tinha seguido em frente? Sim, senhor. Eu ouvia vozes. Quando eu conseguia dormir, que eu parava de beber, eu ouvia muita coisa, vozes, ouvia... Naquele momento, então, o senhor buscava de uma forma desesperada alguma forma de conseguir com que ela voltasse para a sua vida. Sim. Jorge, você se arrepende do que fez? Me arrependo muito. Todos os dias peço perdão para Deus. E me arrependo todos os dias. Boa noite, Jorge. Boa noite. Jorge, eu quero te fazer uma pergunta relacionado à primeira pergunta que a doutora Marina fez para você, a juíza, que é o seguinte: você afirmou que estava sofrendo de muita ansiedade no IAPEN, correto? Sim. E que você está fazendo uso de medicamentos por causa desta ansiedade. Sim. Quando sua relação com a Rayane acabou, você sentia essa ansiedade? Você sentia ansiedade? Sim, senti ansiedade. Jorge, depois que a relação com a Rayane terminou, você abandonou o emprego? Eu deixei tudo para trás. Parei de venda, de entrega. Eu não conseguia raciocinar. Tu não conseguia raciocinar. Você estava abusando do álcool? Sim. Jorge, você, nessa sua ansiedade e abuso de álcool, você conseguia se alimentar? Não, senhor. Passei vários dias. Até hoje eu continuo assim também. Você se sentia sozinho? Senti um vazio. Um vazio? Uma solidão muito grande? Sim. Tristeza? Tristeza, dor, tudo. Sofrimento emocional? Sim. Jorge, você chegou a procurar o tio de Rayane, o senhor Ronaldo, correto? Sim. O que você esperava desse contato com o senhor Ronaldo? Na verdade foi ele que me procurou, me ligou, né, no dia que eu estava bebendo. E como ele é o pastor, uma pessoa da igreja, eu pensei que ele fosse me falar algo que fosse me fazer bem. Marcamos de se encontrar lá na praça, na Cívica de Santana, e perguntou, né, o que estava acontecendo. Eu acabei falando para ele e ele acabou me falando que estava passando pela mesma situação, e isso me deixou mais abalado, mais em depressão, mais um pensamento, mexeu com o meu psicológico, mais ainda. Você tinha o desejo de reconciliar
o seu relacionamento com a senhora Rayane. Sim. O Cleuson, tio dela, era seu amigo? Sim. Desde quando a gente começou a ter um relacionamento, que eu convivi muito tempo indo na casa dele, muito tempo, questão de passeio, a gente começou a criar uma amizade. E você chegou a mandar uma mensagem de celular para ele, pedindo desculpas para ele? Não me recordo. Não se recorda? Não. Certo. Jorge, alguma vez você respondeu alguma medida protetiva ou alguma ação de violência doméstica contra... Não, senhor. Você nunca agrediu a sua ex-companheira, mãe da sua filha, com quem você viveu 11 anos? Não, senhor. Nenhuma das duas. Nunca passei por relacionamento abusivo. Nunca trisquei um dedo. Nenhuma delas. Jorge, quer tomar uma água, Jorge? Não, doutor. Tá tudo bem? Tô muito ansioso, hein? Tá muito ansioso? Vamos lá. Jorge, conta pra gente como era o relacionamento seu e da Rayane. Nós tínhamos uma... Fala mais alto, um pouquinho Nós mais tínhamos uma relação muito boa. Tanto é que a família dela... eu era como um filho praticamente para ele. Sempre estava lá na casa dela? Sim. Já aconteceu algum episódio de agressão da sua parte com Rayane? Não, senhora. Nem verbal, nem física? Não, senhora. Vocês fizeram uma tatuagem, foi? Sim. Quem foi que deu a ideia da tatuagem? Ela teve essa ideia dessa tatuagem com 4 meses que a gente estava junto. E em junho de 2020 eu tinha... O que é a tatuagem, Jorge? É uma tatuagem simbólica. Desculpa, não ouvi? É uma tatuagem simbólica de casal, né? Como é o desenho? A dela seria um coração, como se fosse um cadeado, e o meu a chave. Onde fica essa tatuagem, Jorge? Aqui na parte da... Aqui na cintura? Isso. Pode mostrar pra gente, Jorge? Para os jurados, por favor. Tira o microfone, abaixa o microfone. Esse é a chave, é? Fala. Sim. E a dela era como? Como se fosse um cadeado. Um coraçãozinho. Era um coração como se fosse um cadeado, é? Isso. Jorge, de quem foi a ideia de se apresentar espontaneamente na polícia? Depois que aconteceu o fato, eu não estava em si, né? Mas todo o tempo eu queria me entregar, todo o tempo. E não sabia o que estava acontecendo. Só que o meu irmão mais velho procurou a orientação do advogado. E acabamos fazendo a minha entrega. Só que eu ia me apresentar no CIOSP aqui em Macapá. Por quê? Porque eu estava com a ideia de me entregar aqui para Macapá. Mas estava sofrendo algum tipo de ameaça? Não, senhora. Em Santana? Não. Entendi. O senhor lembra o que o senhor falou para os policiais logo depois que você se entregou? Eu estava muito arrependido, que eu nunca tinha passado por isso. Lembra para qual policial você falou isso? Eu lembro por um policial, não lembro o nome dele, ele estava falando de manhã cedo com uma pessoa que tinha estudado comigo faculdade, por videochamada. E eu
Num desses momentos eu acabei confessando para ele e falando que eu estava Mais muito no arrependido. microfone. Entendi. Falou para ele que estava arrependido. Isso. Jorge, você chegou a fazer um comentário com o policial que, além de estar arrependido, você estaria desesperado? Sim, cheguei a comentar com ele com algumas perguntas que ele me fez e eu cheguei a comentar com ele. Jorge, se você tivesse nas suas faculdades mentais normais, aquela tragédia teria acontecido? Jamais, doutor, jamais. Sigo a identidade, a cultura da minha família. Meu pai nunca foi agressivo, nunca demonstrou nada de questão de agressividade dentro de casa, nem de briga dele com a mamãe, a gente nunca passou por isso. Jorge, a fim de esclarecimento, então, no dia em que você praticou aquele ato, você estava sofrendo de uma perturbação mental? Sim, doutor. Não conseguia raciocinar, não estava em mim. Após o fato que você, através da sua família e da advogada, buscou entrar em contato com as autoridades policiais, você colaborou no momento da sua entrega, da sua apresentação, que ocorreu de forma espontânea? Sim. O senhor tentou correr quando viu a viatura da polícia? Não, senhor. O senhor se colocou à disposição das autoridades policiais para cooperar com as investigações? Entendido. O senhor se colocou à disposição das autoridades policiais para cooperar com as investigações? Sim. Jorge, só um último ponto que ficou assim, eu quero que fique mensagem que você, de forma acidental, sem querer, você visualizou no celular de Rayane, correto? Sim. E daí houve esse afastamento entre vocês dois, correto? Sim. Vocês chegaram a ter uma discussão relacionada a essa mensagem antes de se separar? No momento, sim. Acabamos tendo uma discussão, só que fui embora para casa que eu tava de cabeça quente. Deixei ela lá e fui embora, mas em nenhum momento teve agressão. Certo. Só verbalmente mesmo, acabei discutindo com elas. Não teve agressão, mas teve a discussão. Isso. E você foi embora para casa de cabeça quente. Isso. Tá bom, esclarecido. Bom, Jorge, já para encerrar as falas da defesa, né, as perguntas da defesa, eu gostaria que o senhor falasse, mas se o senhor falasse alto, que o senhor está falando muito baixo, os jurados precisam ouvir, o senhor precisa ouvir sua voz. O senhor se arrepende de tudo que aconteceu? Me arrependo e peço perdão para a família. O que você espera desse julgamento? Eu confesso e estou aqui para pagar pelo que eu fiz, doutor.
o senhor tem alguma vontade com... Se eu tenho algo a mais para falar para a família da vítima, Só pedir perdão e que Deus possa confortar o coração de cada um deles. Só pedir perdão por tudo. Eu quero aqui tocar num assunto muito delicado, que como eu advogo para o senhor desde o começo do processo, eu tomei ciência e pedi providências. O senhor, dentro do Instituto Penitenciário, o senhor chegou a sofrer algum abuso sexual? Sim, quando rolou uma transferência lá para um pavilhão provisório, depois que passou a chamada, umas pessoas estavam falando que era a família, estava dando dinheiro para eles me matarem, para eles fazerem as coisas comigo lá. E quando passou a chamada, umas 6 horas da tarde, uns 4 ou 5 pessoas me seguraram e um veio empurrando, baixando meu short e empurrando uma madeira, um cabo de vassoura em mim. A defesa pediu a sua transferência para o pavilhão seguro? Sim. O senhor denunciou esse fato? Não, porque eu fiquei com medo, eu estou de represália lá dentro. O senhor sofreu ameaça de morte no IAPEN? Sim. Sofro constantemente. Obrigado, senhor Jorge. A defesa finalizou, doutor? Os jurados têm alguma pergunta a fazer ao seu George? Não? Não, a senhora não tem, o senhor não tem, a senhora, a senhora. O senhor tem algo a acrescentar, seu George? Só pedir perdão para a família e que possa amenizar e tudo que está acontecendo aqui possa amenizar e que eu vou pagar pelo que eu fiz. Pronto. Então a gente pode finalizar o seu interrogatório. Eu agradeço ao senhor. O senhor pode... Sociedade, ok? Então eu conto com vocês. A leitura da sentença é um ato oficial, é um ato processual e oficial e, portanto, ela só deve irradiar estes efeitos e nada mais, tá bom? Quem quiser comemorar, que comemore lá fora. Quem quiser se lamentar, que também o faça lá fora, tá bom? O último ponto é que, evidentemente, a sentença e toda a condução do julgamento procurou e se balizou pelos princípios constitucionais, pelas garantias que são asseguradas ao seu George, que está aqui respondendo por um fato, tão somente, e não pela vida dele, né? A gente sempre lida pelo direito penal do fato e não do autor, tá? Vamos lá. Submetido a julgamento perante o júri popular, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, após responder positivamente aos quesitos da materialidade e autoria, negando o atinente à absolvição, bem assim ao privilégio e à semi-imputabilidade, e também reconhecendo as 3 qualificadoras constantes da sentença de pronúncia, condenou o réu George de Oliveira Correia pela prática do crime incerto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 4 e 6 do Código Penal. Sendo o veredito soberano, passo a dosagem e individualização da pena. Esclareço que eu utilizaria a qualificadora atinente ao feminicídio para alterar a capitulação delitiva, qualificando-a. No mais, a culpabilidade tida como reprovabilidade da conduta ultrapassa consideravelmente o básico para essa espécie de delito. O réu não apenas agiu com dolo direto, mas imbuído de exacerbado propósito homicida e com extrema frieza. Apesar das tentativas de demovê-lo por parte da família da vítima e da mudança de telefone pela ofendida, com vistas a cortar definitivamente qualquer contato com o acusado, este decidiu de maneira resoluta por prosseguir com o crime bárbaro de uma forma bestial e desumana. Essa determinação em prosseguir com a ação em circunstâncias tão absurdas e que causam asco e repúdio a qualquer pessoa sã confere maior reprovabilidade à sua conduta. De se registrar que o réu desferiu 4 golpes de faca na vítima, número considerado elevado, bem como as direcionou a regiões letais, circunstâncias que, acaso não acarretassem a sua morte, poderiam deixá-la tetraplégica, mormente porque atingiu a cervical
e causou lesão raquimedular. De mais a mais, deixou a arma do crime encravada no corpo da vítima. Em tempo, não se pode ignorar o tamanho da faca que utilizou para perpetrar a conduta delituosa. Quanto aos antecedentes, constata-se que o réu não ostenta condenação penal transitada em julgado, tampouco qualquer outro registro criminal. Também inexistem elementos que sejam capazes de aferir a conduta social negativa do acusado. A ausência de sentimento humanístico e traços de simulação merece assim ser valorada em seu desfavor. Repercute em sua personalidade, sendo necessário que se considere desfavoravelmente tal circunstância. A obsessão do acusado, retratada nos prints de mensagem acostadas aos autos, dá conta de sua possessão, com traços de ameaças e a já ponderada resistência em aceitar o término do relacionamento e deixar com que a vítima seguisse sua vida. Digno de registro ainda, as ameaças perpetradas pelo denunciado contra a ofendida e seus familiares, a exemplo da tia da vítima, que reverberam até a presente data no seio familiar. No que tange às consequências do crime, a toda evidência ultrapassaram o previsto ou esperado como resultado. O réu deixou órfã a filha da vítima, infante de apenas 3 anos à época dos fatos. Assumiu assim com consciência as repercussões nefastas de uma criança crescer com a consciência de que a mãe teve a vida violentamente abreviada pelo próprio namorado ou ex-namorado, como de fato eram. Por certo, esse trauma duradouro terá sérias repercussões na formação de sua personalidade, na organização de suas relações interpessoais e até mesmo na definição de sua confiança na humanidade. Forte nessas razões, exaspero a pena por esta circunstância. Não se ignora que, em regra, a orfandade é a consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo penal. Todavia, à luz do caso concreto, pelas considerações mencionadas, o raciocínio é diverso. Não bastasse a vítima possuir apenas 20 anos, fazia faculdade e finalizaria sua graduação no corrente ano, e exercia, junto aos avós, um papel importante de cuidado e atenção. As circunstâncias do delito outrossim revelam maior gravidade, o que demonstra pelo modus operandi do agente. Digo isso porque o acusado, usando de extrema violência em meio a tantas pessoas que por ali circulavam, investiu contra a vítima com uma ousadia atroz, desmerecendo não apenas Rayane, mas também toda a sociedade que se viu obrigada a amargar a dor de potencialmente presenciar um fato odioso como que ora se julga. O motivo do crime foi torpe, repugnante, abjeto e vil, considerado que fruto de ciúmes ou apenas quanto à possibilidade da vítima contrair um novo relacionamento. Nesse particular, cabe ressaltar que a iterativa jurisprudência da Corte Superior reconhece com muita tranquilidade e compatibilidade da coexistência do motivo torpe com o feminicídio, eis que um tem caráter objetivo e outro subjetivo, inexistindo, portanto, bis in idem. Mas deixarei para usá-lo na segunda etapa dosimétrica como agravante específica que é: não há que se falar em comportamento da vítima para a ocorrência do evento. No particular, esclareço que se refere à fixação da pena base, é ser disso que a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em outros termos, ao promover a individualização da pena, deve o magistrado pautar-se nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando aplicar a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal. Mas sugere a jurisprudência dominante, o que vem adotando também em casos semelhantes, a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância presente, ficando o juiz, porém, atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previsto no preceito secundário da infração penal, exatamente o que é efetivado na hipótese vertente. Assim, considerando-se que 4 circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, quais sejam culpabilidade, personalidade, consequências e circunstâncias do crime, e aplicando-se o critério supracitado de aumento de pena base, conclui-se que a pena mínima de 12 anos devem ser acrescidos 9 anos, razão pela qual a pena base será de 21 anos de reclusão. No mais, estão presentes 2 agravantes reconhecidas pelos jurados, quais sejam o motivo e o fato de ter sido o crime cometido sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação defensiva. Nesse raciocínio, admitidas que foram 3 qualificadoras pelo Conselho de Sentença, adequada a utilização de uma delas para a qualificação do crime e as remanescentes servirão para o agravamento da pena. Logo, reconheço as agravantes previstas no artigo 61, inciso 2A e C do Código Penal, porque o crime foi cometido por motivo torpe com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ainda nessa fase, compensa o agravante relativo ao motivo torpe com a atenuante da confissão, o que se mostra em consonância com o entendimento assentado acerca do tema. E no mais, recrudesço pela outra agravante reconhecida pelo Conselho de Sentença e exaspero a pena à fração de 1/6, conforme é usualmente aplicado por esta Corte de Justiça. Fixo assim a pena intermediária em 24 anos e 6 meses de reclusão. Por fim, ausentes causas de aumento e diminuição, mantenho a pena no mesmo patamar anterior. Em face da pena aplicada, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento
da sanção consoante diretriz incerta no artigo 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal. Não há falácia em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco em suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos legais incertos nos artigos 44 e 77 do Código Penal. Não é o caso de detração, conquanto o réu esteja preso há aproximadamente 2 anos e 6 meses, o cômputo desse quanto da pena em nada resvalará na progressão de regime, o que é possível ao juiz de conhecimento. O réu respondeu ao processo preso e assim deve permanecer, porquanto permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da periculosidade ostentada que foi capaz de matar a ex-namorada de forma tão vil. Nesses termos, o réu não faz uso ao direito de apelar em liberdade. É inegável a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao acusado, quiçá agora, após o acolhimento da tese acusatória pelo Conselho de Sentença. O réu deverá retornar à autarquia penitenciária, custas pelo acusado, sair os presentes intimados. Eu agradeço a todos e reitero aqui o que eu informei há pouco quanto ao momento de resignação ou de acolhimento desta sentença. Muito obrigada. Bom dia, eu encerro essa sessão às 6 horas da manhã.